A pensão por morte está entre os benefícios mais pagos pelo INSS. Hoje, mais de 8 milhões de brasileiros recebem pensão. De cada 5 benefícios pagos pelo INSS, um é de pensão por morte, correspondendo a cerca de 20% de todos os benefícios mantidos. Quais dependentes têm direito à pensão por morte? Quando é que o pagamento inicia? Qual a duração do benefício em cada situação? Respostas a essas perguntas e outras curiosidades você verá nesse vídeo. Mas antes, clique no ícone no canto inferior à direita e inscreva-se no canal sem interromper a reprodução do seu vídeo. Muitas pessoas, ao contribuir para a Previdência Social, só se preocupam com a aposentadoria. Começam a fazer cálculos de quando irão se aposentar e qual valor irão receber, mas se esquecem das demais proteções que a Previdência proporciona. Entre os principais benefícios previdenciários, existem 2 que não são pagos diretamente ao contribuinte segurado, e sim aos seus dependentes, que são auxílio reclusão e a pensão por morte. Um fato bem curioso é que de cada 10 benefícios de pensão por morte, 8 são pagos para mulheres e apenas 2 para os homens, o que comprova que as mulheres vivem mais que os homens. Mesmo sendo um dos benefícios mais concedidos, ainda assim tem detalhes que muitas pessoas desconhecem. Você sabia que os irmãos também podem receber pensão? É isso mesmo. Para entender como os irmãos podem ter direito à pensão, é necessário saber que os dependentes do segurado do INSS se dividem em 3 classes. A primeira classe é composta por cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, ou ainda que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Na segunda classe, são os pais. Na terceira classe, irmãos não emancipados de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Levando em consideração que os irmãos pertencem à terceira classe de dependentes, eles podem ter direito, mas a condição é que não exista nenhum dependente na primeira e nem na segunda classe. Havendo mais de um dependente em uma mesma classe, esses dividem em cotas o valor total da pensão. Outro fato curioso é que o ex-cônjuge pode ter direito de receber pensão. O ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia tem direito ao recebimento de pensão por morte. Caso o segurado falecido seja casado com outra pessoa na data da sua morte, o ex-cônjuge dividirá a pensão com o atual e os filhos. O recebimento de pensão alimentícia após o divórcio indica que o ex-cônjuge dependia economicamente do segurado. Pensão por morte para cônjuge e companheiro nem sempre é vitalícia, vamos entender. A Lei 13.135 de 2015 introduziu uma regra importante e restringiu o tempo de recebimento da pensão pela viúva ou viúvo do segurado de acordo com a idade. A pensão só será vitalícia se atendidas 3 condições. 1. Se o tempo de contribuição do segurado falecido for superior a 18 meses, exceto caso de acidentes ou doença profissional ou do trabalho. 2. Se o relacionamento entre eles tiver mais de 2 anos. 3. Atendida as 2 primeiras condições, a pensão será vitalícia se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver mais de 44 anos de idade na data do falecimento. Se ainda não atingiu essa idade, é preciso consultar uma tabela para saber por quanto tempo durará o benefício. Por exemplo, se uma viúva ou viúvo tiver até 21 anos de idade na data do óbito, o benefício é pago somente por 3 anos. Vou deixar a tabela abaixo na descrição do vídeo para quem quiser consultar. A pensão do filho cessa ao completar 21 anos de idade. Não é difícil encontrar alguém que pense que o benefício pago ao filho dura até os 24 anos, ou até que ele complete os estudos. Porém, a lei determina que a pensão recebida pelo filho será encerrada quando ele completar 21 anos de idade, sem possibilidade de prorrogação, a não ser nos casos de invalidez ou de deficiência intelectual, mental ou grave, que permite que o dependente receba sem limite de prazo, podendo ser vitalícia caso a condição do dependente persista por toda a vida. O prazo para requerer a pensão é de 90 dias. Se requerida até 90 dias após a data do óbito, a pensão por morte é paga desde o óbito.
Para os filhos menores de 16 anos, esse prazo é de 180 dias. E se a pensão for requerida após esse prazo, o pagamento inicia a partir do requerimento e não da data do óbito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir e uma ótima semana a todos.